Elas vão sair por essa porta, podem sair por essa porta aqui, a porta aqui da frente. Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo, à exposição do livro de Gênesis. É uma tarefa que nós já temos realizado ao longo de vários meses. Estamos conhecendo o livro de Gênesis aos poucos, temos aprendido várias lições sobre o livro de Gênesis. E chegamos ao capítulo 9, já estudamos os versículos 1 a 7, e hoje vamos estudar mais um trecho de Gênesis, que são os versículos 8 a 17, que abrange aí mais um parágrafo. Nós vamos observar nesse parágrafo de Gênesis 9, de 8 a 17, nós vamos observar, se o Senhor, com a ajuda do Senhor, nós vamos observar 3 pronunciamentos de Deus. Esse trecho é um trecho no qual as palavras do próprio Deus são reproduzidas. Ele fala até o versículo 17. É um trecho relativamente longo, em que as palavras do próprio Deus são escritas aqui, são registradas aqui por Moisés. Palavras que ele dirigiu a Noé, como representante, como se Noé fosse um representante de toda a raça, o que de fato ele era, logo após o dilúvio. E nós veremos então esses 3 pronunciamentos. E esses 3 pronunciamentos são pronunciamentos relacionados ao estabelecimento de uma aliança. É a primeira aliança, por assim dizer, que aparece na Bíblia. Na Bíblia há várias alianças de Deus com o homem. Um dos grandes temas da teologia evangélica, da teologia reformada, são as alianças de Deus, os pactos de Deus com a humanidade. E nós vemos esses pactos especialmente no Antigo Testamento. Há livros e mais livros de teologia tratando sobre esse assunto, falando sobre a aliança noédica, que é essa aliança, esse pacto aqui de Deus com Noé. Depois nós temos a aliança mosaica, que apresenta a lei de Moisés, os 10 mandamentos sendo a expressão dessa lei, a expressão mais conhecida da lei de Moisés, aí a aliança mosaica. Nós temos a aliança davídica. Nós temos também, logo depois da aliança com Noé, a aliança noédica, nós temos a aliança abraâmica, no capítulo 12, no capítulo 15 de Gênesis. Então são alianças importantíssimas, belíssimas, que têm reflexos até os dias de hoje. Por isso, então, os teólogos estudam essas alianças e aprendem várias coisas com essas alianças. E nós estamos aqui, então, diante daquilo que vemos ser, no registro bíblico, na história bíblica, vemos ser a primeira aliança de Deus com o homem. Há teólogos que dizem que havia também uma aliança no Éden. Há teólogos que afirmam que no jardim do Éden, Deus fez uma aliança com Adão, que é chamada de aliança das obras. Mas nós não temos evidências disso na Bíblia. Nós não temos sinais disso na Bíblia. Nós não vemos Moisés chamando ou descrevendo o relacionamento de Deus com Adão como uma aliança. Existe uma referência no Antigo Testamento sobre Adão ter quebrado a aliança, mas isso pode se referir à humanidade, ou pode se referir também a um local geográfico, uma localidade
em que a aliança de Deus foi quebrada, e não Adão especificamente. O fato é que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós nos deparamos com a primeira aliança propriamente dita, chamada mesmo de aliança aqui, em Noé. E nós temos pronunciamentos de Deus sobre essa primeira aliança, a aliança noética. E eu dividi esse texto então em 3 partes, com 3 pronunciamentos de Deus ligados à aliança, e os irmãos então vão acompanhar cada uma dessas partes. A primeira parte é o pronunciamento da fixação da aliança, que abrange os versículos 8 a 11. Então, os versículos 8 a 11 mostram o pronunciamento da fixação da aliança. E é importante que os irmãos entendam a fixação, o estabelecimento dessa aliança, porque essa aliança alcança vocês. É uma aliança que foi feita lá atrás, mas que atinge a vida dos irmãos aqui, hoje, no nosso dia a dia. Atinge até mesmo a nossa sobrevivência. O segundo pronunciamento é o pronunciamento sobre o sinal da aliança. Tem o pronunciamento sobre a fixação da aliança e tem o pronunciamento sobre o sinal da aliança. Esse sinal da aliança é um arco colocado no céu. E isso nós aprendemos nos versículos 12 a 16. É a segunda divisão do nosso texto. Os versículos 12 a 16 tratam sobre o sinal da aliança, é o segundo pronunciamento de Deus aqui nesse trecho. E o terceiro pronunciamento é um versículo só, é o versículo 17. O terceiro pronunciamento é o pronunciamento da recapitulação da aliança. Num versículo, Deus fala e recapitula tudo que ele disse anteriormente em poucas palavras apenas. Então nós vamos ver esses 3 pronunciamentos, mas hoje nós não vamos conseguir apresentar os 3 pronunciamentos para os irmãos, porque não vai dar tempo de apresentar os 3 pronunciamentos para os irmãos. E não vai dar tempo porque eu quero fazer, depois de terminar o primeiro pronunciamento, que é o pronunciamento da fixação da aliança, eu quero fazer uma digressão com os irmãos. Eu quero abrir um parênteses com os irmãos. Então os irmãos vão, sob o pano de fundo da exposição da primeira aliança de Deus com o homem, os irmãos vão me acompanhar numa reflexão sobre a teologia da aliança, mas teologia da aliança no sentido mais restrito aqui, mas relacionado a uma outra aliança que está ligada à nossa salvação. E eu vou fazer essa digressão com os irmãos no final, se o Senhor permitir. Mas observem então comigo, aí o primeiro pronunciamento de Deus, está nos versículos 8 a 11, e esse primeiro pronunciamento é o pronunciamento da fixação da aliança. Veja então como começa aí o versículo 8, ele diz: disse também Deus a Noé e a seus filhos. Tudo que vem a seguir agora são palavras ditas pelo próprio Deus. Então temos que estar muito atentos. O Senhor vai falar e as suas palavras foram registradas. Vejam então como começam as palavras de Deus aqui. Observem, fala assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco. E aqui então há essa alusão, a primeira aliança de Deus com a humanidade. E essa aliança de Deus com a humanidade, ela foi prometida antes a Noé. Deus prometeu a Noé que faria essa aliança com ele. E essa promessa está no capítulo 6. Se os irmãos virarem uma vez aí ou duas a página da Bíblia, os irmãos verão o capítulo 6, versículo 18, onde existe a promessa de que Deus faria essa aliança com Noé.
Ele prometeu que ia fazer essa aliança e ele agora faz essa aliança, ele não esquece. Deus não esquece as suas promessas. Ele promete no capítulo 6, ele cumpre no capítulo 9. O Senhor é um Deus fiel. Nós aprendemos quando lemos a Escritura que as suas alianças se cumprem não por causa da nossa fidelidade. As suas alianças se cumprem por causa da sua fidelidade. Essa aliança que ele faz com Noé é uma aliança que depende só da fidelidade dele. Se fosse depender da fidelidade nossa, essa aliança do capítulo 9, ela não ficaria de pé nem um dia sequer. Nem um dia sequer. A humanidade seria vítima do seu próprio comportamento em quebrar essa aliança. Mas essa aliança é uma aliança estabelecida pela promessa de Deus. Deus prometeu que a faria e Deus é fiel e a fez, e ela independe da nossa fidelidade a ela. Veja o que diz o capítulo 6, versículo 18. Deus diz assim a Noé: contigo, porém, ele fala isso depois que fala da destruição que viria com o dilúvio. Ele diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E aí ele prossegue: entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E aí ele continua nas suas orientações. Mas ele fala, ele promete: eu vou estabelecer com você a minha aliança. Chegamos então no capítulo 9. E no capítulo 9, Deus então se aproxima de Noé e diz, cumprindo o que ele prometeu no capítulo 6, ele diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco. E vejam, essa palavra que aparece aqui, esse verbo, o verbo estabelecer, é muito interessante notar como esse verbo se comporta no texto que nós estamos estudando. Porque esse verbo, o verbo estabelecer, aparece no versículo 9, e aparece no versículo 9, aqui que nós estamos lendo, aparece como uma espécie de futuro iminente. Deus diz: eis que estabeleço a minha aliança. Ele estava prestes a estabelecer essa aliança. Então o que nós temos aqui é um futuro iminente. Depois, na sequência, o verbo aparece novamente no versículo 11. Ele diz: estabeleço a minha aliança convosco. Aqui já não é mais um futuro iminente. Aqui ele está estabelecendo a aliança. É um presente. Nós temos no versículo 9 um futuro iminente. No versículo 11 nós temos um presente. É o tempo presente. E quando nós chegamos no versículo 17, lá no finalzinho, na recapitulação da aliança, nós temos Deus dizendo assim: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne. Nós temos aqui um outro tempo verbal, nós temos aqui o perfeito. Deus se dispôs a estabelecer, Deus então estabelece ali no tempo presente, e Deus então se refere à aliança como algo por Ele já estabelecido. E o que isso significa? Significa que Deus inicia, sustenta e completa a aliança. Ou seja, a aliança é algo que começa com Ele e termina com Ele. O início dela é com Deus. Ele está lá, ele diz num futuro iminente: eu estabeleço aliança. Depois ele diz num presente: eu estou estabelecendo essa aliança. Depois ele diz: essa aliança foi estabelecida. Ela começou comigo e ela terminou comigo. Os atos graciosos de Deus, os atos salvadores de Deus, é interessante notar. Quando nós iniciamos o conhecimento de Deus, nas primeiras páginas da sua revelação escrita, nós aprendemos lições preciosíssimas com essas coisas.
com o modo como a narrativa caminha, com o modo como Deus se comporta no seu trato com o homem, nós começamos a vislumbrar alguns princípios, alguns modos de agir de Deus. Esses modos de agir de Deus envolvem isso, os atos graciosos dele, os atos salvadores dele, os atos de bondade dele, começam com ele, são garantidos com ele, são mantidos por ele e terminam com ele. Quando nós olhamos ao longo de toda a história da redenção, quando nós olhamos ao longo de toda a história em que Deus se aproxima do homem salvando, nós vemos isso. A salvação começa com ele, é mantida por ele e se completa com ele. A salvação começa com ele, se inicia com ele, é sustentada por ele e se completa com ele. É por isso que nós, os crentes, nós podemos descansar na nossa vida cristã. A nossa salvação foi iniciativa dele. Ele nos buscou, ele nos chamou, ele nos trouxe para si, ele nos despertou do nosso sono. Começou com ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se iniciou com ele. Assim como no Éden, Adão ali escondido, não queria buscar a Deus, Deus saiu ao seu encontro, dizendo: Adão, onde estás? É a iniciativa de Deus, Deus buscando o homem. E nós vemos Deus mantendo a sua salvação. O Romanos 8 fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E nós vemos uma promessa futura, em que estaremos para sempre com o Senhor, com a nossa salvação completa. Quando nós lemos Hebreus 12:2, é um texto que os irmãos deveriam grifar na sua Bíblia. Hebreus 12:2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor, é o iniciador, é o inaugurador da nossa fé. E não somente isso, não só o autor da nossa fé, mas o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a fonte da nossa fé e é aquele que a sustenta até o fim. Ele é aquele que inicia, sustenta e completa. E nós vemos já uma sombra disso, um lampejo disso aqui. Deus estabelece a sua aliança por iniciativa dele. Noé nunca se aproximou de Deus e disse: Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Não, Deus disse: eu farei uma aliança com você. E agora ele toma iniciativa. Noé não tem que recordar Deus dizendo: o Senhor falou que ia fazer uma aliança comigo. Não, Deus se aproxima e diz: olha, eu vou fazer agora uma aliança com você. E ele faz a aliança, ele estabelece a aliança. E no final ele diz: olha, a aliança está completa. Eu faço, eu sustento e eu completo o meu ato de graça, o meu ato de salvação. E conosco é assim também. É por isso que o crente pode caminhar seguro. O Senhor o buscou, o Senhor o sustenta, e aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ele vai terminar isso. Assim é o nosso Deus. As pessoas não entendem como Deus age na nossa salvação. As pessoas não entendem a estrutura soteriológica da teologia bíblica. E por isso elas pensam que para ser salvas elas têm que fazer algumas coisas para manter a salvação delas. Faz um mês que eu não vou na igreja, deixa eu voltar, senão eu vou acabar perdendo a minha salvação. Eu preciso tomar a ceia, porque vai que eu fico doente e morro, e aí eu perco a minha salvação. Elas ficam apavoradas, elas vivem debaixo de um temor terrível, achando que podem perder a salvação a qualquer momento. Com quantos pecados será que eu perco a salvação? Será que um é suficiente? Ou será que precisa de 10 pecados? Quanto tempo eu tenho que ficar longe da igreja para perder a minha salvação? Será que um mês já perde a salvação? Ou será que eu preciso ficar um ano longe da igreja para perder a salvação? Não sei. Como é que tem que ser a minha apostasia? Tem que ser a apostasia de 1 ano ou a apostasia de 10 anos para eu perder minha salvação? Eu não sei. E vem com medo, apavorado. Será? Algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, eu fiz tal coisa, você acha que eu perdi minha salvação?
Pastor, olha, eu briguei com a minha esposa, será que eu perdi minha salvação? E vem apavorados com medo. Isso não é. Isso não compõe a paz. Isso não compõe o descanso que Jesus prometeu aos seus servos. Quando nós olhamos para a Bíblia, aprendemos assim. Aprendemos que o Senhor concede, sustenta e completa a salvação que Ele nos dá. E vemos um lampejo disso aqui. E o texto prossegue. Notem o que diz o texto no versículo 9, ainda na sequência. Ele diz: estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Quem são essas pessoas? Os descendentes de Noé. Quem são? Tem alguém aqui que é descendente de Noé? Tem alguém aqui? A irmã Irene é descendente de Noé? Hã? Irmãos, essa aliança é uma aliança inclusiva. Ela abrange Noé, seus filhos e toda a sua descendência. Sabe o que significa? Que eu estou nessa. E você também está. Você vai dizer, então quer dizer que Deus fez um pacto comigo? Sim. Deus fez um pacto com você logo depois que as águas do dilúvio baixaram. Você não tinha nascido ainda, mas Deus fez um pacto com Noé e com a sua descendência. E todos aqui, todos, são descendentes de Noé. São filhos ou de Sem, ou de Jafé, ou de Cão. De Cão eu não quero ser, mas não tem jeito. Ou você é filho de Sem, ou você é filho de Jafé, ou é filho do Cão. Do Cão não, né? De Cão você é filho. Não há como escapar. Nós podemos, talvez, com alguma dificuldade, nós podemos traçar a ocupação geográfica dos descendentes desses filhos de Noé, e veremos isso mais para frente, o modo como os filhos de Noé se espalharam pelo mundo. E nós temos aí os povos semitas, descendentes de Sem. Dizem que os jafetitas se espalharam pela Europa. Dizem que os camitas se espalharam por Canaã, Palestina, Egito. Então, nós temos aí os povos se espalhando pelo mundo. Depois de Babel, todos os descendentes ali de Sem, Cão e Jafé, se espalhando pelo mundo. Isso acontecendo numa velocidade grande, até chegar até nós aqui. E essa aliança é válida e continua ainda hoje. Milhares de anos se passaram e Deus olha para nós, descendentes de Noé, e se lembra e diz: eu tenho uma aliança com essas pessoas. Mas essas pessoas são perversas. Há tantos incrédulos no mundo, pessoas ateias, que odeiam a Deus e a sua palavra. Sim, mas ele se mantém fiel a essa aliança. Ele fez uma aliança com a humanidade inteira, lá nos dias de Noé, com Noé e com os seus descendentes. Essas pessoas que vivem lá fora, que vivem no pecado, na podridão, zombando de Deus, são anti-Deus, inimigos de Deus, odeiam a Deus, odeiam a sua palavra, odeiam o seu povo, mas Deus olha para elas e se lembra: eu tenho uma aliança com elas. E eu não vou quebrar essa aliança. Essa aliança vai perdurar até o fim. Mas eles são rebeldes. Mas eu sou fiel. E eu vou continuar leal à aliança que eu fiz com Noé e com os seus descendentes. E não somente com eles. Veja o versículo 10, veja a abrangência dessa aliança. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Deus fez uma aliança com todas as pessoas, com todas as aves e com todos os animais. É fantástico isso. É uma aliança de Deus que é inclusiva, alcança todos. Isso é repetido, isso é tão enfatizado no texto. Deus quer realçar isso. Isso é repetido no versículo 12. Versículo 12 disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. É uma aliança que não tem fim. Ela perdura até o fim do mundo. Não há como cancelá-la. Não há como anulá-la. E ele realça: é uma aliança feita com
todos os seres viventes, homens e animais. Ele repete isso no versículo 15. Ele diz no versículo 15: então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. No versículo 16 ele repete: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E ele repete no 17 a mesma coisa: todos os seres viventes, toda a carne sobre a terra. Ele realça isso, ele quer realçar: a minha aliança abrange a todos, homens e animais. E ele prossegue então, depois de afirmar isso, que faria essa aliança, ele realça algo mais. Notem, prestem atenção num outro detalhe aqui. Ele diz assim: eis que estabeleço a minha aliança. Por que ele realça tanto isso? Se os irmãos olharem, a expressão minha aliança aparece no 9, versículo 9, aparece no versículo 11, minha aliança, ele não fala nossa aliança. Versículo 12, minha aliança. Versículo 15, minha aliança. Ele não fala nossa aliança ou a aliança, ele fala minha aliança. Por quê? Há um significado importante nisso. Ele está dizendo: essa aliança é só minha. Ela é o que nós chamamos, quando estudamos as alianças do Antigo Testamento, ela é uma aliança unilateral. É uma aliança em que só um lado se obriga. É uma aliança que Deus faz com o homem, em que ele fala assim: a minha parte nesse acordo, a aliança é um acordo, é um pacto. A minha parte nesse acordo é fazer isto, isto e isto. A sua parte é não fazer nada. É isso. Mas como? É isso. Essa é a aliança. Eu me comprometo, nesse pacto, nesse acordo, eu me comprometo a fazer isto e isto. E a sua parte, os seus deveres são zero, nada. Você não tem que fazer nada. A aliança unilateral, ela é consequentemente incondicional. O que significa isso? Incondicional. Não há condições para Deus cumpri-la. Deus não chega para nós e fala assim: olha, se os seus descendentes forem obedientes. É diferente da lei mosaica. A aliança mosaica é condicional. Se eles forem obedientes. Mas essa aliança não é condicional. Ela é incondicional. Ele não diz para Noé: se os seus descendentes forem obedientes, se os seus descendentes me amarem, se os animais do campo forem animais bonzinhos. Não. É incondicional. Ele diz: eu vou fazer isso. Independe do que vocês vão fazer. Meus irmãos, graças à bondade de Deus, essa aliança é incondicional e unilateral. Porque se essa aliança fosse condicional, nós teríamos um dilúvio todo dia na terra. Todo dia tem que fazer uma arca. Todo dia um novo dilúvio. Se fosse condicional essa aliança, se Deus dissesse: olha, eu só vou parar de destruir a terra quando o povo for obediente, meus irmãos, não ia ter condições. A humanidade estaria extinta já há muito tempo. Mas é uma aliança unilateral e incondicional. Não importa o que o homem faça, essa aliança vai perdurar. E o texto prossegue, chega no versículo 11. Temos que aprender qual é o conteúdo da aliança. Aprendemos que ela é inclusiva, ela alcança todos. Aprendemos que ela é unilateral, é a minha aliança, diz Deus. Consequentemente, ela é incondicional, não importa o que o homem faça, ela vai perdurar. Mas há, agora no versículo 11, o conteúdo dela. O que é estabelecido nessa aliança? Qual é o acordo? Qual é o pacto? Qual é a promessa?
O versículo 11 então diz: estabeleço a minha aliança convosco. E aí vem. Aqui o estabelecer está no presente. Agora ele está estabelecendo aliança. Qual é a aliança? Ele diz: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Esse é o conteúdo da aliança. Você não precisa ter medo de tempestades. O mundo não vai acabar com água, fique tranquilo. Você que tem medo, né, de trovões e inundações, fique tranquilo, cuidado para não ser levado pela enxurrada, mas saiba disso. O mundo não vai mais acabar daquele jeito. E por que não vai? Porque nós podemos ter certeza disso. Porque podemos ter certeza de que nunca mais o mundo vai ser destruído pela água. Porque existe uma aliança. Deus disse: eu não vou nunca mais fazer isso. Eu fiz isso uma vez, fiz, e o que eu fiz foi certo, fiz, e o que eu fiz foi santo, correto, mas eu me comprometo agora, na minha aliança, a nunca mais destruir a terra pelas águas do dilúvio. Ele repete isso no versículo 15 e estabelece o seu pacto. Então o que nós temos nos versículos 8 a 11? O pronunciamento do estabelecimento do pacto. Eu não vou mais destruir a terra com águas de dilúvio. Muito bem, aí está o pacto. Acabou. Pode ficar tranquilo. Não vai mais. É um alívio para nós. Isso não vai mais se repetir. Geração após geração, século após século, milênio após milênio. Não temos que nos preocupar com isso. É um pacto unilateral, perpétuo. Nunca mais isso vai acontecer. Muito bem. Na sequência, nós temos o pronunciamento sobre o sinal da aliança, que é uma parte que eu gosto bastante, porque fala sobre o arco-íris. O mundo roubou o arco-íris. O arco-íris virou um símbolo de promiscuidade da pior espécie. O arco-íris se tornou quando alguém vê um arco-íris, já relaciona com a promiscuidade da pior, a mais baixa, a mais degradante que alguém possa imaginar. Mas na realidade o arco-íris é um símbolo judaico-cristão santo. É um símbolo que deveria trazer à nossa memória a fidelidade de Deus, a sua santidade, a sua ira contra o pecado, ao mesmo tempo a sua graça maravilhosa em nos preservar, em ser fiel à sua aliança. O arco-íris deveria trazer esses pensamentos à nossa mente, mas infelizmente, nos dias atuais, o diabo, astuto como é, ele pegou esse símbolo, que é um símbolo mesclado. O arco-íris mostra a ira de Deus, faz com que lembremos da ira de Deus no dilúvio, e faz com que lembremos da graça de Deus, em fazer uma aliança de não mais destruir a carne com águas do dilúvio. Então, quando olhamos para o arco-íris, temos que ter essas duas noções, temor e gratidão. Olhar para o arco-íris deveria trazer à nossa mente isso: o Senhor é bondoso, mas eu devo temê-lo, porque Ele também é um Deus severo. É isso que deveria vir à nossa mente. Mas quando olhamos um arco-íris hoje, nós associamos isso como eu disse, a promiscuidade mais baixa que possa existir. O diabo fez isso. Ele roubou esse símbolo e transformou esse símbolo num símbolo de promiscuidade. Mas não é assim. Esse símbolo é nosso. Esse símbolo é cristão, é bíblico, pertence a nós esse símbolo, não a eles, a nós. Nós fomos furtados, roubados deste símbolo, que é nosso, e temos que resgatá-lo. E nós vamos então falar sobre esse símbolo, o sinal da aliança, dessa aliança com Deus. Vamos falar sobre isso. Mas, antes de falarmos sobre isso, eu quero fazer uma digressão com os irmãos.
E para fazer essa digressão, eu quero fazer essa digressão nessa altura, porque eu quero introduzir os irmãos na compreensão de algo relevante nessa teologia de alianças. E eu gostaria que os irmãos entendessem que nós, os crentes, nós não participamos, diferente dos incrédulos, nós não participamos só da aliança com Noé. Isso, até o seu cachorrinho participa. Até o seu gato participa da aliança feita com Noé. Até os pássaros que cantam lá na árvore da sua casa participam da aliança feita com Noé. Existe um desenvolvimento da teologia pactual que abrange coisas maiores. E eu quero então fazer essa digressão com os irmãos, para que os irmãos compreendam a dimensão do evangelho no qual os irmãos creem. E para isso eu vou precisar da atenção dos irmãos. Porque eu estava conversando com a Simone antes de pregar hoje, eu falei, hoje eu vou ter dificuldade hoje. Eu falei, por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir explicar o que eu quero explicar. Não que os irmãos não sejam inteligentes. Os irmãos são muito inteligentes, os irmãos entendem tudo. Eu fico às vezes impressionado. Eu falo, nossa, eles entenderam tudo, ou fingiram bem. Porque eles fizeram assim, quando eu perguntei, parece que entenderam bem. Mas eu me sinto às vezes, irmãos, confesso, eu me sinto incapaz de explicar as coisas. Eu penso, eu não consigo ser tão claro como eu queria ser. E aí eu sofro aqui no púlpito às vezes, eu fico agoniado e eu sento ali às vezes triste, pensando, eu queria ter sido mais claro, eu acho que eu não consegui explicar bem. Não consegui explicar bem. E eu fico frustrado, vou para casa triste, para a semana triste, pensando, aí eu vou até as filmagens que o pastor Thomas coloca no Facebook, e eu assisto o sermão de novo, fico olhando, eu olho. Não fui claro, eu queria ter sido mais claro. Então eu preciso, essa parte que eu quero compartilhar com os irmãos, essa digressão que eu quero fazer, eu preciso que os irmãos me acompanhem com atenção, para que os irmãos entendam bem isso. Nós temos que sair do beabá, nós temos que sair do leite materno e entrar em realidades, em lições mais profundas. Quando nós falamos sobre aliança, algumas noções mais profundas devem vir à mente dos irmãos. Coisas maiores mesmo do que esse pacto maravilhoso feito com Noé. Coisas mais excelentes. Coisas que ultrapassam a aliança feita com os homens em geral e até mesmo os animais. E para que essas noções venham à mente dos irmãos, é importante que os irmãos comecem a se familiarizar com uma expressão que aparece no Antigo Testamento, que é a expressão nova aliança. Essa expressão, a expressão nova aliança, prestem atenção, ela aparece no Novo Testamento. Tanto que a expressão Novo Testamento significa, sabe o quê? Nova aliança. É um novo pacto. Na língua grega, rekaine diateke significa a nova aliança. Nós temos o Antigo Testamento, a velha aliança, e temos o Novo Testamento, a nova aliança. Foi traduzido no português para testamento, mas não seria errado dizer a velha aliança e a nova aliança. Então no Novo Testamento aparece essa expressão. Hoje mesmo, na ceia do Senhor, nós lemos acerca disso, em que Jesus diz, esta é a nova aliança no meu sangue. Ele fala isso. Agora, o que vinha à mente dos judeus, quando eles ouviam essa expressão, nova aliança? E o que deve vir à nossa mente, quando nós ouvimos essa expressão, nova aliança? Essa expressão deve trazer à nossa memória coisas maravilhosas presentes no ensino bíblico. E para entender isso bem, nós temos que ver uma passagem específica da Bíblia que se encontra em Jeremias 31. Os irmãos vão me acompanhar nisso, aí atentamente, Jeremias 31, e os irmãos assim terão esse contato inicial com esse conceito tão importante
relacionado à nova aliança. Esse é um tema que causa disputas, controvérsias. O pastor Thomas gosta muito desse tema, estuda esse tema há muito tempo, o pastor Thomas, ele gosta de falar sobre isso, e ele compartilha às vezes comigo, ele fala: olha, existem coisas que eu ainda não consegui resolver nessa teologia da nova aliança. Ele estava dizendo isso para mim: olha, há coisas, há aspectos da nova aliança que eu ainda não consegui resolver, alguns problemas teológicos que eu ainda estou lidando com. Já resolveu todos? Já? Ainda não resolveu ainda nenhum, resolveu um outro talvez, né? Mas ele fala: eu tenho estudado isso no Antigo Testamento, e há questões que são levantadas, problemas que são levantados, nós que aparecem, que eu não consigo desatar. E isso é próprio dos teólogos bíblicos de verdade. O falso teólogo, ele faz o quê? Ele espiritualiza tudo, ele transforma tudo em alegoria e resolve tudo. Isso aqui é um símbolo, e pronto, está resolvido o problema, né? É só você usar criatividade. Aí você alegoriza tudo, está tudo resolvido. Agora, o teólogo bíblico que lida com a literalidade do texto, que trabalha com o significado real das palavras, ele se depara com problemas difíceis de solucionar, problemas que talvez não tenham solução nesta vida. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui são coisas mais basilares relacionadas a isso, coisas mais elementares. Os irmãos não precisam ficar assustados. E se tiverem mais dúvidas, perguntem para o pastor Thomas, que ele vai talvez ajudar você, se é que ele já tem caminhado bastante no estudo da nova aliança. Mas vejam o que diz Jeremias 31, de 31 a 37. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Se você não tem esse texto aí no seu radar, ou se ele não está grifado na sua Bíblia, é hora de fazer isso. Jeremias 31, de 31 a 37, é lindíssimo esse texto. Vejam o que diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, e veja o que aparece: firmarei nova aliança. Com quem? Com todo mundo? Não. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. É uma aliança específica, feita com um povo específico. Não é feita com o mundo inteiro, não é feita com todas as nações, não. É uma aliança feita com Israel e Judá. E isso aqui está no futuro. Eu farei uma nova aliança com eles, com esse povo, o povo de Israel, o povo de Judá. Vejam, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, essa aliança mosaica. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ele fala: a aliança nova vai ser diferente, não vai ser como a aliança que eu fiz ali com seus pais no Êxodo, no deserto, não. E aí vejam qual é a aliança: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. É uma aliança para o futuro, diz o Senhor. Vejam agora a aliança. É linda essa aliança. É lindo. Nós olhamos para Israel hoje e vemos que essa aliança não foi feita ainda. Quando olhamos para o povo judeu, a nação de Israel, nós vemos que essa aliança não se cumpriu ainda. É algo guardado para o futuro. O apóstolo Paulo fala quando isso vai acontecer em Romanos 11. Ele fala que em Romanos 11 haverá uma conversão nacional. Mas aqui, esse texto faz alusão a isso como ainda no futuro, e Paulo fala também que isso acontecerá no futuro. Vejam qual é a aliança. Diz assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vejam que lindo isso. Isso não aconteceu ainda. O povo de Israel continua rejeitando o Messias. A nação de Israel é incrédula. Mas ele diz: eu tenho uma aliança que eu vou fazer com eles. Assim como eu escrevi na pedra, eu vou escrever no coração deles, que é de pedra também. Eu escrevi na pedra no Sinai, e eu vou escrever na pedra de novo, na pedra do coração deles, eu vou escrever a minha lei. Vejam o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam a aliança. Eu vou transformar o coração deles. Eu vou escrever a minha lei no coração deles. E eu vou perdoar os seus pecados. E ele continua. Vejam agora quando essa aliança vai acabar. Ele diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Vejam, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ele está dizendo, essa aliança que eu tenho com eles é incondicional. É mais fácil o mar parar de bramir. É mais fácil o dia e a noite deixarem de existir. É mais fácil medir os céus e a profundeza da terra do que fazer com que esse povo deixe de ser o meu povo. Eu tenho uma aliança com eles, e um dia eu vou transformar o coração deles, e eu vou escrever a minha lei no coração deles, e eu vou perdoar o pecado de todos eles. Ainda que o céu e a terra passem, isso que eu disse não vai passar. É uma nação na minha presença para sempre. E Jeremias prossegue, no capítulo 32, ele amplia essa aliança. Veja, no capítulo 32, é a nova aliança. Você fala, mas não tem nada a ver comigo essa aliança. Eu não sou judeu. Não tem a ver comigo essa aliança. Calma, tem tudo a ver com você. Espera um pouquinho só. Espere um pouquinho só. Vejam o capítulo 32, versículo 37. Vejam o que diz aí o texto. 32, 37. Diz assim: eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. A promessa de Deus a Israel. Eu vou trazê-los de volta à terra prometida e vocês vão habitar seguramente na terra prometida em Israel. 38. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E vejam, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Que aliança é essa? O que ele promete? Ele promete o seguinte: olha, eu vou fazer uma aliança com vocês, Israel. E essa aliança vai ser assim: eu vou congregar todos vocês de novo na terra que eu prometi a Abraão. E eu vou converter o coração de vocês. Eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Vou transformar o coração de vocês, escrevendo a minha lei nele. E vou perdoar o pecado de vocês. E mais, eu vou fixar vocês nessa terra. E essa aliança que eu faço, que eu vou fazer com vocês, é uma aliança que não vai passar. Não importa o que aconteça, enquanto existir dia e noite, essa aliança estará de pé. É o que Deus promete a um povo, a Israel. Quando nós viramos as páginas da Bíblia e chegamos ao contemporâneo de Jeremias, o profeta Ezequiel, nós chegamos no capítulo 36 de Ezequiel. Veja aí na sua Bíblia, Ezequiel 36. Prestem atenção nisso. Os irmãos estão lançando a base do conhecimento da nova aliança.
é o alicerce, é o fundamento. Estão aprendendo? Aprendam com atenção. Ezequiel 36, 24 a 31. Vejam, capítulo 36, 24. Você vai dizer, mas pastor, isso aqui tem a ver o que comigo? Calma, vai chegar lá. Veja, Ezequiel 36, 24. Diz assim, ele repete o que disse a Isaías. É a nova aliança, eu vou firmar essa aliança. Ele diz, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, vejam aqui a sequência da aliança. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. É uma figura para o perdão. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ele vai perdoar. Ele vai reunir o povo na terra prometida e vai perdoar todos eles. 26. Dar-vos-ei coração novo. Novamente, repetido aqui. E porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Essa é a aliança que eu vou fazer com vocês. Vou reunir vocês, vou lavar vocês, vou transformar vocês, vou fixar vocês nesta terra, vou colocar o meu espírito habitando dentro de vocês, e vou fixar vocês aqui em paz, e vocês habitarão seguros para sempre. Essa aliança nunca se cumpriu. Nunca. Isso nunca aconteceu. O povo de Israel nunca experimentou isso. A nova aliança nunca se aplicou a eles. Então nós olhamos para isso e pensamos, como isso se relaciona conosco? Como essa porção da Bíblia nos atinge? Nós não somos judeus. Nós não somos israelitas. É uma aliança para o futuro. O apóstolo Paulo fala dela, como eu mencionei em Romanos 11, que sairá de Sião libertador, que apartará de Jacó as suas iniquidades. Mas isso não me diz respeito. Essa aliança me atinge de algum modo? Meus queridos irmãos, o que é lindo ver na teologia da salvação dos povos é que existem elementos, não todos, mas existem alguns pontos, algumas promessas dessa aliança que se aplicam a todos os crentes. E isso nos deixa perplexos. Mas espera, como assim? É como se Deus adiantasse, por sua graça, alguns elementos da nova aliança e os aplicasse hoje a nós por sua imensa bondade. Isso é tão fascinante, isso é tão especial. É como se Deus adiantasse. Ele tem reservado tudo isso para o seu povo, o povo de Israel no futuro. Mas ele fala assim: olha, agora os que creem em Cristo vão experimentar algumas coisinhas disso. Algumas coisinhas dessa aliança maravilhosa. As pessoas que crerem em Cristo vão experimentar, não no futuro, vão experimentar agora. Mas como assim? Como nós podemos experimentar alguns elementos dessa nova aliança agora? E quais são?
esses novos elementos que nós podemos conhecer e experimentar agora. Bem, o Senhor Jesus disse, quando Ele estabeleceu a ceia do Senhor, em Lucas, no capítulo 22, Ele diz o seguinte, Lucas 22, 19 e 20, Ele diz assim, o texto diz, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a nova aliança lá de Jeremias, a nova aliança lá de Ezequiel, só vai ser possível porque eu estou selando essa aliança com o meu sangue. Uma aliança só pode ser selada com sangue no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as alianças eram seladas, assinadas e estabelecidas com sangue. E Jesus diz, o meu sangue é o sangue que sela e que garante a nova aliança. Em Mateus 26, 27 e 28, se os irmãos olharem esse texto, verão a importância dessa aliança, da nova aliança, prometida em Jeremias, prometida em Ezequiel, ser selada com o sangue de Jesus. Aquela nova aliança mencionada ali atrás, é uma aliança que envolve perdão de pecados. E vejam que Jesus diz em Mateus 26, 27 e 28. Ele diz assim, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ele diz, ou seja, é o sangue que confirma a aliança de Jeremias, é o sangue que confirma a aliança de Ezequiel, e ele diz, derramado em favor de muitos, e ele completa, para a remissão dos pecados. A nova aliança promete perdão, mas para que haja perdão, é necessário que haja morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E ele fala, esse meu sangue, é o sangue que possibilita o cumprimento da nova aliança. Aquela nova aliança prometida aos judeus, lá em Jeremias, lá em Ezequiel, aquela nova aliança só vai poder ser implementada e cumprida e executada por causa do sangue que eu vou derramar. Os judeus serão salvos um dia, serão transformados e perdoados por causa do sangue que eu vou derramar. E nós continuamos a observar essas coisas, vemos essa relação do sangue de Jesus com a antiga aliança, com a nova aliança, e essa nova aliança sendo aplicada aos judeus, mas quando nós caminhamos no estudo do Novo Testamento, nós nos surpreendemos com algo novo. Nós descobrimos na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso estudo sobre a nova aliança, nós descobrimos que alguns elementos dela já são experimentados agora, como eu disse. E isso nós descobrimos quando olhamos uma passagem de Hebreus. O autor de Hebreus, ele faz uma alusão à nova aliança como algo que está acontecendo agora. Vejam, Hebreus 8. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Todos estão acompanhando? Estou falando certo, pastor Thomas? Estou? Então, se tem o seu apoio, fico mais tranquilo. Especialista na nova aliança. Então vejam Hebreus 8, prestem atenção, vejam o que acontece agora. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, ele entende, ele se lembra da aliança de Jeremias. E vejam o que ele diz. Vejam, ele cita a nova aliança, mas ele cita a nova aliança como algo que está se cumprindo. E que partes? Ele seleciona as partes que estão se cumprindo. Vejam o que ele diz, no capítulo 8, versículo 6 em diante, diz assim: agora com efeito,
Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, é mais excelente do que o ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento, quanto é ele também mediador de superior aliança, que é a nova aliança, superior à antiga, instituída com base em superiores promessas. Já sabemos quais são as promessas. Aprendemos as promessas lá em Isaías, lá em Jeremias, lá em Ezequiel. E ele prossegue: porque se aquela primeira aliança, antiga aliança mosaica, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo lugar para uma segunda, que é a nova. E de fato, repreendendo-os, diz, ele cita Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Ele repete isto como algo que está sendo cumprido agora, pela mediação de Jesus. Ele continua: também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O autor de Hebreus aplica isso aos crentes, aos seus leitores. Ele está dizendo: isso já está acontecendo com vocês. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele está dizendo: a nova aliança já começou a funcionar. Em que sentido ela começou a funcionar? Nós não vemos todo o povo de Israel transformado. Nós não vemos todo o povo de Judá transformado. Mas o autor de Hebreus diz: olhem para vocês. Vocês já são participantes do ministério de Jesus. E aquela transformação no coração, vocês já receberam. O perdão de pecados pelo ministério dele, vocês já receberam. Algumas bênçãos da nova aliança já estão se cumprindo em vocês. O povo de Israel não está ainda fixado na terra. O povo de Israel não foi totalmente transformado ainda. Isso acontecerá no futuro, é verdade. Mas nós já temos o mediador. E esse mediador já escreveu a sua lei no coração dos crentes. Esse mediador já perdoou os pecados dos crentes. Nós já estamos experimentando um pouquinho da nova aliança. Nós já estamos participando um pouquinho da nova aliança sem sermos judeus. Vejam no capítulo 10 de Hebreus. O capítulo 10 de Hebreus, no versículo 14, o texto diz assim, Hebreus 10, 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem são? Os crentes. Os crentes estão sendo santificados, e isso acontece graças a uma única oferta, a oferta do corpo de Jesus na cruz. E aí vem, versículo 15: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo após ter dito. E aí vem: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Ele está dizendo: vocês, tendo conhecido o Salvador e tendo sido perdoados por Ele, vocês que estão sendo santificados pela fé em Jesus, que está aperfeiçoando vocês, vocês já participam dessa promessa dada a Israel lá atrás. Deus cumprirá isso no futuro com a nação de Israel, mas vocês estão experimentando isso agora. Os crentes em Cristo experimentam dois fatores, dois benefícios da nova aliança: o coração transformado e o perdão de pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, o sangue da aliança, para que essa aliança pudesse ser realizada. Mas o Senhor Deus não espera o futuro, não espera o dia escatológico, o dia em que Israel se converterá para a aliança começar a funcionar. Ele fala: eu quero que essa aliança, em alguma medida, comece a produzir resultados agora. Como?
os crentes em Cristo, eles experimentarão um pouquinho dessa aliança. O coração deles será transformado e os pecados deles serão perdoados. Você sabe por que você foi transformado e o seu pecado foi perdoado? Porque você participa um pouquinho, só um pouquinho, da nova aliança selada pelo sangue de Jesus. É por isso. Irmãos, é por isso que não existe o crente que vive chafurdando porco no pecado. Não existe isso. É por isso que não existe o crente que se deleita na imundícia e se sente bem. Não existe isso. É por isso que não existe o crente que mergulha na lama podre, pútrida, suja, mal cheirosa e vive ali contente, sem se arrepender e feliz. Isso não existe. É por isso que não existe o crente que olha para o pecado e diz: isso é normal. Não existe isso. Não existe isso, porque a nova aliança muda o coração. Ela arranca o coração de pedra, destrói, esmaga o coração de pedra e dá um coração novo para a pessoa. É outro coração. E escreve nesse coração a justiça, a santidade, a verdade. Transforma. E aquela pessoa, quando vê o pecado, ela se enoja. O texto de Ezequiel diz: vocês sentirão nojo de vocês quando se lembrarem dos seus pecados. Quando vocês se lembrarem das suas iniquidades, vocês vão ter nojo de vocês. É assim que funciona o coração de quem foi alcançado pela nova aliança. É por isso que os crentes de verdade são diferentes. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: ah, pastor, se a pessoa tem certeza da salvação, ela vai viver no pecado, uma vida podre, porque ela está tranquila, ela vai ser salva mesmo. Que imensa estupidez! O homem que está seguro da sua salvação, não está somente seguro da sua salvação, ele teve o seu coração de pedra arrancado, ele tem nojo do pecado, ele participa da nova aliança, ele é outra pessoa. A lei de Deus está gravada no seu coração. E esse coração o incomoda. Quando ele desobedece, seu coração se aperta, treme, ele se entristece, ele tem vergonha de si. Diz: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? E chora, e clama, e se arrepende, e muda. Porque a conversão não é só a mudança de igreja. A conversão não é só mudança de religião. A conversão não é a adoção de tradições religiosas. A conversão é um transplante de coração, em que um coração de pedra é arrancado e implantado um novo coração, onde a lei de Deus está escrita, onde a justiça dele está escrita. É uma vida em que os pecados foram perdoados, lavados, e se alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura. E a pergunta que eu faço a todos aqui e aos que estão em casa é a seguinte: todos aqui e em casa participam da aliança com Noé, todos. Isso não é problema para nós. Fiquem tranquilos. Nenhum de vocês aqui em casa vão morrer em águas de dilúvio. Fiquem tranquilos. Todos participam da aliança com Noé, todos. Esse não é um problema para nós. Gênesis 9 tranquiliza o nosso coração. Afogado eu não vou morrer, pelo menos não afogado em águas de dilúvio. O problema, a questão é outra. Todos que estão aqui, todos devem perguntar o seguinte: da aliança com Noé eu participo, e da nova aliança eu participo? O meu coração de pedra foi arrancado.
O meu coração de pedra foi destruído e foi-me dado um novo coração, em que a lei de Deus está escrita. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, o meu coração se contorce. Eu sofro, eu choro, eu me entristeço. Eu tenho vergonha, eu tenho nojo das minhas iniquidades. Ou para mim tudo é normal. Eu vejo a iniquidade no mundo e digo, isso é normal. Eu não fico indignado quando eu vejo a imundícia, não, eu acho normal. É assim o seu coração? Ou você já participa dessas bênçãos antecipadas da nova aliança e foi lavado, perdoado e teve um coração transformado? Você deve avaliar isso, porque a aliança com Noé livra da água, mas não livra do fogo. A aliança com Cristo é que livra do fogo. E quem só tem a aliança de Noé, só será liberto como está sendo da água, mas não será liberto do fogo. Por isso é necessário que você seja participante das duas alianças e se aproxime do mediador da nova aliança e diga: Senhor, eu participo da aliança com Noé e te louvo por isso, porque é graças a essa aliança que eu não sou consumido. Mas eu quero participar da segunda, da nova aliança. Eu participo da mais antiga, quero agora participar da mais nova. Eu participo da primeira, quero agora participar da última. Já fui liberto da água, quero agora ser liberto do fogo. Senhor, perdoa-me, entra em aliança comigo, dá-me um coração novo, perdoa os meus pecados. Eu quero entrar nesse pacto com o Senhor. Tem misericórdia de mim e me transforma. E o Senhor ouvirá e trará você para a sua aliança e dará a você um coração novo e perdoará os seus pecados e livrará você não só da água, mas do fogo. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela aliança com Noé, que nos livra do dilúvio, e obrigado pela nova aliança, que nos livra da ira eterna. A nossa súplica, ó Deus, é que todos aqui, assim como participam da aliança com Noé, participem também da aliança com Jesus. Assim como participam da aliança da arca, participem também da aliança da cruz. Assim como participam da aliança que livra da água, participem também da aliança que livra do fogo. Que todos se aproximem do Senhor, aqueles que ainda não fizeram isso, e invoquem o seu nome e digam: Senhor, ajuda-me, entre em aliança comigo pelo sangue de Jesus, e dá-me um coração novo, e perdoa os meus pecados, para que eu tenha a vida eterna, e não caia na sua ira. Ajuda-me, ó Deus, a desfrutar desde já, dessa aliança maravilhosa, que um dia será implementada em sua plenitude com seu povo, no dia final. Ajuda-me, ó Deus, pela fé em Jesus, o mediador dela, a participar desses benefícios prévios agora, pela fé em Cristo. Ó Deus, abençoa para que todos façam essa súplica, e assim a sua graça seja experimentada por todos os que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Eu ia